tertúlia. Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de maio de 2015, quinta-feira. O número do verbete é 3.380. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 10 máximos. O título do verbete é Trafor Assumido. A especialidade Traforologia. Quem redigiu o verbete é a professora Magali Ornelas. Já é o seu terceiro verbete, não é isso? Então, a professora Magali, ela é graduada em Ciências Biológicas, é graduada em Psicologia, pós-graduada em Gestão de Pessoas, ela é brasileira, natural de São Paulo, capital, é voluntária da Conscienciologia desde 2002, é docente de Conscienciologia desde 2005 e é tenepsista desde 2010. Então, vamos à definição. O trafor assumido é o traço força admitido, reconhecido, confirmado, ratificado, verificado, validado e aplicado pela consciência intra ou extrafísica, capaz de modificar a manifestação intraconsciencial, promover reciclagens e impulsionar a evolução pessoal. Agora, na pensenologia, o holopensene pessoal traforista, os evoluciopensenes, os lucidopensenes, os prioropensenes, os ortopensenes e, no final, o holopensene da aplicação dos autotrafores. Agora, na fatologia, o trafor assumido, o trafor intimamente reconhecido, a valorização do trafor, o trafor teático, o trafor atuante no grupo karma, o trafor exposto em público, o trafor latente, o levantamento das autopotencialidades, os trafores desconhecidos agora reconhecidos, a utilização de trafores indicando mais trafores, a hipótese da identificação do megatrafor, a recuperação de cons, a ampliação da força presencial, a performance pessoal evolutiva, a manifestação focada nos trafores. Nós lemos só algumas linhas, tem mais coisas aí na fatologia. Agora, na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a ausência de pontos de manobras para sediadores extrafísicos, a conexão direta com o amparo extrafísico de função, a recuperação da herança paragenética favorável, a retrosenha pessoal enquanto pista útil, a identidade extra sendo marca interassistencial indelével, a paralicença para entrar no curso intermissivo, a paraindicação da proexis pessoal, o retroexemplo do trafor pessoal, a assistência extrafísica ao grupo afim, as energias geradoras da assistência extrafísica, a aproximação extrafísica das amizades raríssimas, as primaveras energéticas, o parapsiquismo atuante e os banhos energéticos. Depois, ali na argumentologia, nós temos uma taxologia com 10 variáveis e respectivas habilidades da consciência traforista. Então, tem 10 itens aí muito interessantes para a gente debater depois. Na remissiologia, nós destacamos bitraforologia, megatrafor, mundividência traforista, qualificação dos trafores, trafor ocioso e trafor onipresente. Tem 15 itens aí na remissiologia, nós lemos só alguns. Agora a frase enfática. A consciência intermissivista mais lúcida pesquisa, reconhece,
assume e utiliza os próprios trafores na dimensão intrafísica, visando resultados interassistenciais e o completismo existencial. Agora na questionologia. Você, leitor ou leitora, já reconhece, assume e coloca em prática os próprios trafores? Se afirmativo, utiliza-os para fins interassistenciais, multidimensionais ou somente para interesses pessoais intrafísicos. A bibliografia específica tem 6 itens, né? A numeração parece estar trocada aqui, o 6 com 5, né? Então a bibliografia específica tem 6 itens. Agora a mega análise com 20 itens, feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Ana Maria Rocha, a Marilene Raganin e a Socorro Frazão. Então vamos aos 20 itens. Força, talento, aptidão, esforço, revelado, pesquisa, superação, habilidade, megatrafor, genialidade, valorização, lucidologia, seriexologia, assenhorado, paragenética, traforologia, produtividade, autoconfiança, aprimoramento e autocapacidade. Então, nós já temos aqui muitas perguntas, mas antes da gente iniciar aqui, nós sempre pedimos aí para a verbetógrafa para ela explicar por que ela escreveu sobre esse verbete, o que te levou, te motivou a escrever sobre esse tema. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a equipe da Enciclosapiens, as pessoas que trabalham aqui, né? O AMI, o pessoal aqui que ajuda na tertúlia também, e a todas as pessoas que estão participando, né? Online e presencial. Quanto ao verbete, o meu verbete anterior ele era posicionamento de esquiva, porque eu me esquivava mesmo das situações, das coisas, né? E aí esse parece que é uma sequência, né? Que é o trafor assumido, que é a hora de começar a fazer as coisas e assumir, né, os trafores que eu tenho. É interessante porque os trafores, né, eles são. Eu fui percebendo que quando eu parei de me esquivar, foram as primeiras coisas que eu vi que eu tinha potencial para muitas coisas. E esse potencial estava adormecido, né? Trafor ocioso aí que ficava. E aí eu acho que ele veio a calhar, assim, estava no. E a sequência do meu outro próximo verbete também tem, parece que é uma sequência assim do processo mesmo de desassédio, de evolução, né? Pode dizer que é, vamos dizer, o aprofundamento que você vem fazendo na autoconscienciometria, que você está se dedicando à conscienciometria, né? Isso, hoje eu me dedico à conscienciometria, eu sou professora de conscienciometria, eu acho que parte completamente se deve também, né? Até tenho que agradecer aqui o pessoal da Conscius, porque se deve a isso. Ali a gente trabalha muito, né, com os nossos traços e isso vem à tona também, né? Essas questões de não assumir determinados traços que a gente tem, que são positivos, todo mundo vê, né? E a gente fica ali, né, na mesquinharia, não doa, né? Então, acho que é isso. Então, nós vamos aqui às perguntas dos teletertulianos, mas todos os presentes aqui, a hora que quiserem perguntar, é só interromper, não tem problema nenhum, tá? Então, o nosso teletertuliano de Curitiba, nosso assíduo teletertuliano, ele sempre faz as primeiras perguntas. Então ele pergunta, professora Magali, em Estrangeirismologia, página 31, final da segunda linha, poderia explicar a expressão latina magni preti homo? Essa expressão, ela significa o homem de grande valor. E eu coloquei ela aqui exatamente por isso, né? O valor que nós temos. Então, está trazendo aí essa expressão... o homem de grande valor, né? Tanto a valorização deste homem, né? Dos valores que ele tem. Acho que é isso. Agora, em Fatologia, página 31, segunda linha. Como descobrir se há algum trafor latente, ainda não utilizado, mas já treinado em muitas retrovidas? Então, uma das coisas que eu percebi
é que a experiência, né, você fazer experimentos, o processo da neofilia, fazer coisas diferentes daquilo que é o seu normal, natural do dia a dia, isso pode ajudar você a perceber trafores latentes, aqueles que normalmente a gente não usa, né? Então, quanto mais a pessoa é neofílica, mais ela sai daquele mundinho só da rotina, né? Mas fazer coisas diferentes, isso pode ajudar. E muita autopesquisa, né? Autoconscienciometria ajuda também. Né? Exatamente, autoconscienciometria sem dúvida. Agora ele continua aqui na Fatologia, página 31, quarta linha. Poderia explicar a hipótese da identificação do megatrafor? Qual é o fio da meada para chegarmos ao cerne do nosso megatrafor? Então, o megatrafor, eu coloquei hipótese até porque muitas vezes as pessoas elas deixam de assumir algum megatrafor porque eu não tenho certeza se esse é meu megatrafor, né? Mas em uma análise, o que eu vi na minha experiência? Eu peguei lá um megatrafor e assumi ele como hipótese de megatrafor, né? Uma coisa que as pessoas diziam muito para mim é assim: você é muito realizadora. Se dá um negócio para você, você faz. E eu comecei a perceber na prática que realmente, se me dava um negócio para fazer, eu tenho foco, eu sou concentrada e eu faço aquilo sair. Era só a questão da decisão. E eu comecei a utilizar isso como megatrafor. E isso me ajudou em várias outras coisas, inclusive para fazer verbete, ou qualquer coisa que eu estava fazendo da aula. Então, assim, o cerne, eu vejo que talvez esse não seja ainda o megatrafor, mas ele é o meu megatrafor do momento, é a minha hipótese de megatrafor, é aquilo que eu estou utilizando. Então, a pessoa ela pode, o importante é ela tomar uma posição. O que é que está me ajudando mais? O que me ajuda? O que me tira, quando está naquela situação mais difícil, o que é que me tira do buraco? Né? O que eu uso e que é tão natural para mim, porque muitas vezes o megatrafor ele é tão natural para a pessoa que ela fala, não, mas isso aí é comum, isso aí todo mundo faz. Não, presta atenção, será que todo mundo faz? Realmente? É isso que acontece, o Jeffrey está falando aqui, a banalização. Às vezes a pessoa banaliza aquilo que ela tem de melhor. Né? Eu lembro que também dentro da Conscius, nos cursos, a gente faz bastante com cobaia, né? Tem um curso que é o Recim 2, e ele é um com cobaia por mês, praticamente, que a pessoa está fazendo. E aí as pessoas falavam assim, mas você já percebeu que você é muito universalista? Eu falava, universalista? Não, porque eu vi o universalismo, né, aquela coisa grande. Então, se vão falar que eu sou universalista, eu tenho que ter tudo isso aqui. Né? Ou é 8 ou é 80. Daí eu comecei a ver o que eu tinha de universalismo. Né? Daí eu fui vendo que eu tinha xenofilia, que eu gostava de coisas estrangeiras, que eu tinha uma boa adaptabilidade, realmente, eu morei no exterior, eu tinha uma boa adaptabilidade. Aquilo ali era um trafor para mim que as outras pessoas não tinham. Eu gostava de aprender línguas estrangeiras. Tudo isso, ele fazia parte daquilo que era a tradução que eles estavam querendo dizer, né, com o universalismo. Então, eu tive que estudar mais. Eu acho que essa pesquisa, tanto daquilo que te ajuda e aquilo que está te ajudando mais naquele momento. Acho que isso é importante assim, para a gente descobrir, né, fazer uma hipótese de megatrafor. E assim, tomar uma decisão, porque senão você nunca vai ter um megatrafor. Pega aquele que está mais e começa a usar. E ver se aquilo funciona. Né? Como você falou, nada impede dela mudar daqui a um tempo. Isso. Às vezes ela descobre outro, acho que aquele outro é maior que o primeiro, não tem problema nenhum, né? Não a pessoa fica a vida inteira querendo descobrir qual que é o megatrafor, não faz nada, né? Não faz nada. Então, tem uma pergunta agora da Alemanha. Westfálica. É isso mesmo? Westfália. Porta Westfálica. Renância do Norte, Westfália. Que bacana. Então, professora Magali, em Parafatologia, página 32, primeira linha. A ausência de pontos de manobras para sediadores extrafísicos. Eu gostaria que você comentasse. Isso é bem interessante, porque assim, a gente está falando de trafor, né?
Então, aqui a gente fala de uma visão traforista. A visão traforista é o que eu vejo que os amparadores têm conosco, né? A gente olha aqui, o professor Valdo, né, ele o tempo todo nos leva a exaltar os nossos trafores. Coloca aí a gente para escrever livro, né? Coloca para escrever verbete. Então, esse tipo de abordagem, ele faz com que nós que não tenha espaço para assediadores, porque você está sempre trabalhando com o melhor de você, né? A visão traforista, ela não desconsidera o trafar, ou aquilo que não está bom, ou aquilo que está faltando, não. Ela considera aquilo, mas ela olha assim, não, mas eu vou focar aqui onde eu vou poder ajudar e até trabalhar, né, com os trafares. Tem uma frase aqui que eu até peguei na argumentologia, no léxico, né? Não é no dicionário de argumentos, do professor Valdo, que é a seguinte: o combate pessoal aos autotrafares é desenvolvido através dos autotrafores. Então, é você olhar para o trafar com qual trafor que eu vou usar para estar eliminando isso aqui. Então, você não deixar a manobra para os assediadores ou até mesmo para o autoassédio. Você acabar se assediando que, não, mas eu não vou conseguir, porque tem isso, porque tem... Não, deixa eu usar o meu trafor aqui, né? Eu usei muito isso com a realização. Ah, tá, mas isso aqui é difícil. Não, mas eu tenho a realização aqui, eu tenho poder, força de vontade e realização. Então, vamos lá. Então, é isso, fica sem espaço para assediador. Agora, em Paradoxologia, página 33. Ela pergunta, a mesma teletertuliana, poderia falar sobre a fronteira tênue que separa trafores e trafares? É interessante isso, porque às vezes a gente tem um trafor, né, lá da determinação, uma pessoa muito determinada. E a gente tem que observar isso, né? Para essa determinação, ela não está passando da dose e se tornar uma teimosia, né? Você vai com a determinação, normalmente isso a gente vê, né, uma pessoa assim, não, essa pessoa é super honesta, mas às vezes tem uma rigidez tão grande que passa, né, a honestidade passa a ser rigidez, que às vezes tem situações onde a gente não está olhando o conjunto, né, geral. Então, um trafar, ele está ali. Eu tinha até colocado outros exemplos, agora eu não tenho aqui, mas que é onde a gente vê que as coisas, né, eu acho que bem esse da determinação e da teimosia. Ele é bem um que exemplifica. Então vamos lá, agora uma outra teletertuliana da Alemanha. Professora Magali, em Binomiologia, página 32, segunda linha. O binômio traforismo-autoconfiança. Poderia comentar, se possível, com exemplos? Binomiologia, né? Binomiologia, na segunda linha. Segunda linha, traforismo-autoconfiança. Bom, então, no momento em que você conta com seus trafores, né? É o traforismo. Por exemplo, eu estou aqui, né? Eu podia estar aqui nervosa, com medo, mas não, eu estava contando com os meus trafores. Então, eu estou mais autoconfiante. Por quê? Eu estava contando que, bom, eu estudei o tema, que eu falo razoavelmente bem, vou conseguir me expressar. Então, assim, eu me pautei nos meus trafores para estar aqui. Não foram nos trafares. Se eu começasse a pensar em todos os trafares que eu tenho, essa hora eu já não estava fazendo mais nada, né? Nem teria vindo, talvez nem teria chegado, teria cancelado, né? Então, assim, é quando você conta, quando você tem o trafor ali, você conta com o trafor, você adquire maior confiança.
Certo? Uhum. Agora ela pergunta, em taxologia, na página 33, para você explanar os itens 6, fortalecimento, e depois o 10, valorização. Eles até se... Né, aqui todos os itens conversam muito. Mas, assim, eu vou começar aqui pelo valorização, porque é a habilidade de valorizar os mini trafores. Então, é a pessoa saber valorizar pequenas coisas, né? Até tem um filme, que é o Escafandro, né, e a Borboleta. É a história de um homem que ele fica totalmente imobilizado, né? Fica paralítico, né? Tetraplégico, na verdade. Mas ele consegue mover um olho, não são os dois, é um único que ele consegue mover. E ele usa aquilo, né, para movimentar tudo que está se passando na cabeça dele. Ele escreve um livro. Então, é assim, a pessoa ela valoriza o olho que pisca, né? Então, é isso aqui que eu movo, então é por aqui que eu vou. E escreve um livro. Então, assim, quantas coisas nós não valorizamos, deixamos de valorizar na gente, né? Conta lá, até para você chegar, ir para o trabalho, ou para a gente chegar aqui, quantos traços fortes a gente teve que utilizar. Quais deles você está valorizando? Até tem uma história de uma colega que estava aqui, né, uma amiga nossa aqui, que estava até conversando com a gente, ela falou assim, você sabe, quando eu cheguei na Conscienciologia, me pediram assim, faz uma lista de trafares. E ela fez uma lista enorme de trafares. Ela falou, agora você faz uma lista de trafores. Ela falou, trafores? Não, não tenho. Não tenho trafores. Ela literalmente não conseguia ver nada de bom nela, né? Então, se a gente olhar isso, quer dizer, quanto a gente valoriza aquilo que a gente tem. Também, por exemplo, aquela coisa da banalização novamente. Quanto que nós banalizamos aquilo que nós utilizamos. E no reconhecimento... qual que é outro? Item 6, fortalecimento. Fortalecimento. Então, a partir da valorização, você começar a valorizar pequenos trafores, até neotrafores, pequenas coisas que você tem. Se você começar a trabalhar, é igual uma plantinha, né? Você está lá regando todo dia, o que acontece? Ela vai crescer. Se você banaliza, não dá água, ela vai ficar lá. Então, reconhecer e valorizar é muito importante. Eu já vi aqui dentro pessoas que se entendem, se acham agressivas, em que o professor Valdo virou para ela e falou assim, nossa, você é serena, hein? Aí ela falou, não entendi. Quer dizer, ele está valorizando algo que ela tem em uma proporção. Mas ela está valorizando muito mais a agressividade dela, né, do que o serenismo. Se ela valorizasse mais o serenismo, será que essa agressividade não diminuiria? Se a gente valorizar mais uma coisa, será que a outra não diminui? Né? Então, fortalecer aquilo que você tem. Eu vejo muito aqui, pegando o seu exemplo, com a questão do parapsiquismo. Muitas pessoas dizem que não tem parapsiquismo. Eu já vi vários epicons aí em curso de complementário, a própria dinâmica, dizendo para ele valorizar os pequenos sinais, as pequenas percepções, para chegar nas grandes percepções. A pessoa, mas eu não vejo nada, eu não vejo consciência, eu não percebo nada. Aí, de repente, ela percebe um arrepio, ela percebe uma micronia, ela percebe um acoplamento, alguma coisa, mas ela não valoriza isso. Então, é bem dentro disso que você está falando. Escutei muito isso. A pessoa dizer assim, mas eu não tenho nada de parapsiquismo. Mas ele só quer o grandão. Ele não vai do pequeno, não crescendo, até chegar na valorização do grandão. Falta valorizar aí a percepção, né? As suas pequenas percepções. E transforma, começa por ali, né? O início de tudo. Não, e às vezes a pessoa até tem percepção, mas ela nem percebe. Então, se ela começar a fazer isso, que é o fortalecimento, ela começar a falar, não, eu já percebia isso. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Eu já ouvi, eu já percebia isso, mas é que eu não estava lúcido para isso. Eu vou fazer um aporte aqui.
dentro do que você comentou sobre o parapsiquismo, né? A questão das percepções. Um detalhe puxa um gancho. Quando as consciências se manifestam nesse sentido, eu não tenho um parapsiquismo porque eu não percebo nada, a gente pode fazer aquela pergunta assim: você tem autodisciplina e auto-organização em anotar as coisas? Uma coisa puxa a outra, né? Porque cabe aí a questão da autodisciplina e da auto-organização, do analisar a si mesmo, auto-pesquisar a si mesmo e fazer os registros. Porque é o que a professora está falando, de repente nós temos trafores latentes que não percebemos. Não percebemos porque não auto-pesquisamos. Não auto-pesquisamos porque não temos autodisciplina das anotações. Então, é um crescendo, né? E essa tertúlia aqui hoje está maravilhosa. Quero parabenizá-la, porque eu estou sorrindo com os meus botões, porque a carapuça está descendo assim maravilhosamente bem. E quanto nós perdemos por não participar. Você está puxando um negócio agora que eu me lembrei da valorização, que uma vez eu subi com o professor Valdo ali, do Lociclo, quando eu ficava com ele, e eu falei que eu tinha uma dificuldade para escrever. Ele falou assim: mas nas vidas passadas você escreveu muito. Eu falei: você está falando sério? Ele falou: só que você não valorizou. Aquilo que você não valoriza, não vinca. Então o processo seu é tipo começar de novo, escrevendo um pouquinho e tal, que você vai recuperar aquilo. Então tem esse negócio, às vezes, da pessoa recuperar um mega trafor, que ela não valorizou, aquilo virou um mini e daqui a pouco desapareceu. Exato. Aí tem que resgatar aquilo de novo, mini, trafor, e vai, daqui a pouco você vê, parapsiquismo, né? Todos temos, né? Aí vai a pergunta, né? O que é que você está valorizando? Porque se você não está valorizando os seus trafores, alguma coisa você está valorizando. Às vezes o que a pessoa está valorizando são os trafares dela. E é uma inversão. E isso a gente vê muito na CCCI. Até estava conversando com uma amiga aqui, que é o processo da gente não ter nem dicionário para trafores. A gente, às vezes, perde vocabulário. Você não sabe nem explicar aquele trafor que você tem. Porque não tem. Agora, se vai falar de trafar, a gente tem vocabulário para tudo. Né? Para xingar os outros. A gente, para fazer essa... Mas, realmente, assim, de trafor, cadê o seu vocabulário de trafor? Quando você escreve uma lista que tem lá todos os seus trafares, mas não consegue escrever uma lista de trafores. Você vê quantos não foram para a fogueira por causa do parapsiquismo e agora não querem nem saber. Tinha um mega trafor lá em termos de capacidade, né? Agora tem que recuperar na escrita. Quantos escreveram errado, besteira, e agora não querem nem saber de escrever. Então tem um trafor. Né? E isso é uma coisa que a gente fala bastante lá na Conscius também, são trafares impedindo trafores, travando trafores. Né? Então você tem trafares que às vezes travam os seus trafores. É aí que a gente tem que analisar qual que é, às vezes um trauma, né, o que tem que mexer ali. Mas, muitas vezes, fortificando os outros tipos de trafores que você já tem, já ajuda. Daí depois você vai se sentir forte o suficiente para mexer em traumas, em coisas maiores. Mas você acha, por exemplo, você falou que muita gente tem dificuldade de enxergar os trafores e enxerga mais fácil os trafares. A que você atribui, assim? Seria fuga, autoassédio? Por que a pessoa tem mais facilidade para identificar os trafares? Eu tenho hipóteses, né? Não sei se se responde, mas para mim respondeu algumas coisas. Primeiro, que os trafores eles trazem uma responsabilidade, né? Porque se você tem algo, aquilo, né, principalmente para o conscienciólogo, é para ser doado, para você trabalhar, para você estar à frente, né? Sabe, parece aquela, às vezes a gente vê aquela pessoa no meio da multidão, daí fala assim, quem é que sabe aqui fazer não sei o que? A pessoa até se esconde, ela sabe, mas ela não quer fazer aquilo, porque aquilo ali vai dar muito trabalho para ela, então ela esconde aquilo. Tem esse lado, é uma das questões. Tem o que o Jorge falou aqui, que às vezes os traumas das pessoas mesmo, de se expor, né, que é um exercício. Eu mesmo antes não conseguia nem falar no microfone, falava até as palavras erradas no microfone, chegava no microfone e começava a gaguejar, não gaguejo. Eu chegava aqui, por que isso, né? Falta de experiência, muitas vezes. A pessoa não tem experiência.
ela quer fugir do autoenfrentamento. Também, quando a pessoa se expõe, a gente não é uma única coisa, né? A gente tem trafores, trafais e trafares. Por exemplo, eu ao me expor aqui, até você pode pensar, não, tá bom, tem uma razoável comunicabilidade. Mas também vai aparecer, ó o cacuete, ó o né, ó o é. Aparece junto os trafares. E também vai aparecer o que falta. E falta um pouco de argumentação, falta um pouco de associação de ideias. Então, tudo, quando você apresenta algo, vai vir junto. E, às vezes a pessoa ela não quer mostrar as fraquezas, né? Ela não lida bem com as fraquezas. Não lidar bem com as fraquezas, eu acho que é um motivo para não assumir trafores. Quando você lida bem com as suas fraquezas, que você... Tudo bem, realmente eu tenho isso, eu realmente não tenho uma excelente associação de ideias e tal, mas, ou eu não tenho um grande vocabulário, né, um vocabulário erudito, mas, ao mesmo tempo, você está... Não, mas eu tenho trafores, eu me comunico, eu trago ideias interessantes, né? E tem várias coisas que você vai apresentar. Então, acho que esse jogo, muitas vezes, a pessoa não quer mostrar nada, né? Ela mostra o mínimo. Magali, muito bom ouvir esse exemplo seu, viu? Está nos ajudando bastante, principalmente a mim. Na página 32, parafatologia, na terceira linha, a retrosenha pessoal enquanto pista útil. Você poderia explanar mais? Sim, então, a retrosenha pessoal, ela pelas definições aqui que o Pedro foi trazendo também ao longo, né, o professor Valdo trouxe, depois ele trabalhou bem. Pelo que eu entendo, são pistas que nós deixamos de trabalhos que nós fizemos para continuar, né? E também pistas de hoje que nós vamos deixar para os nossos trabalhos à frente. Ele tem relação com o nosso Mater Pensene também. Eu estou te perguntando porque eu passei esse final de semana também na Retrocem e fui cobaia. Ah, bacana. E estou achando super interessante saber isso dentro da parafatologia, entendeu? Aí, se você puder me dar mais outro exemplo dentro da parafatologia, como é que é ter essa retrosenha? Então, e aí o processo da retrosenha, eu acho que ela tem muita relação nesse tema com os seus trafores. Com os trafores, aqueles mega trafores, inclusive, que você aplicou no extrafísico. Até eu trago aqui a identidade extra, né? Você aplicou em outras vidas, e que também por aquilo você se reconhece. É aquilo que quando você pega nessa vida, é como se fosse o novelo de lã, aquilo começa a vir, entendeu? Te dá um aporte de energia, você gosta daquilo, e aquilo eu acho que é uma retrosenha. Agora o negócio é identificar, né? Você pode ir pelo seu trafor, pelo seu mega trafor, né? Já com a visão conscienciológica que a gente tem, com essa visão de trafores mais ampliados, né, que a gente tem, e ver o que é que você veio, a linha que você veio trazendo de trafora e que você veio trabalhando, que nessa vida você ainda pode fazer grandes realizações para deixar a marca para a próxima. Muito bom. E na parafatologia também, na página, ou na linha 6, a aproximação extrafísica das amizades raríssimas. Você poderia também explanar? É sempre na mesma linha, que quanto mais você está fazendo, trabalhando com os trafores, mais próximo à sua proex você está, porque os trafores, né, que a gente está falando aqui, são trafores que vão além de trafores comuns, né, porque muitas vezes a gente... Uma coisa que eu sempre via que o professor Valdo falava assim, né? Vocês são gênios, e eu não entendia isso. Eu achava que ele está falando, que gênio, tanta gente boa, eu aqui, gênio não, pode ser que tenha outros, mas eu não posso ser a gênia aqui não. E eu olhava para fora, vendo aquelas pessoas, olha lá, o cara é super criativo, olha o que ele fez, olha o outro o que fez. Mas com o tempo eu comecei a entender. Pelo menos o entendimento que eu tive foi em relação ao processo de como eu vejo o mundo. Como é que eu vejo o mundo?
o meu parapsiquismo, coisas que acontecem comigo, as projeções que eu tenho, como é que eu encaro a vida totalmente diferente, né? Quando, numa relação com a outra pessoa, que tenha uma briga judicial, como é que eu encaro aquilo? Eu vejo aquilo pequenininho ou eu vejo aquilo num global de várias vidas, né? Então, eu tenho uma inteligência evolutiva, às vezes de abrir mão, às vezes de continuar. Quer dizer, a inteligência evolutiva, o parapsiquismo, a nossa forma de pensar aqui, ela é muito diferente. É muito diferente. Você considera o crédito kármico, você não está considerando só aquele crédito intrafísico, né? Você considera que o nível de aporte que você vai trazer para a vida das pessoas, tudo isso, eu acho que são variáveis que formam essa nossa genialidade. Que ela é diferente. Completar isso que você está falando, que tem a ver com a retrosenha. Porque uma pessoa me alertou disso. Quando eu identificar a minha retrosenha, provavelmente eu vou encontrar os meus amigos que têm afinidade com a minha retrosenha, meu grupo que vem junto. Então, por exemplo, liberdade. Se a minha retrosenha é liberdade, eu quero pesquisar o passado, às vezes pode ser que eu não me encontre, mas eu encontre amigos que depois eu vou me encontrar ligados à palavra liberdade. Isso. Então, são as amizades raríssimas. Conectadas com a retrosenha. Não, por isso que eu fiz essas duas perguntas. Entendeu? E essa questão, exato, que da gente estar aqui hoje, estar trabalhando em conjunto, são afinidades do passado, são as nossas amizades raríssimas. E trabalhar mesmo. isso tudo com essa lucidez, né? Quanto ganho, não é isso? Sim. E aí me vem também, quando você fala desse trafora assumido, me vem assim que praticamente fica desassediada, né? Em certos momentos, porque você assume aquilo ali. Você tem essa autoconfiança desse trafó, não é isso? É. Muito bom, viu? Obrigada mesmo. Então, vamos continuar aqui. Uma teletertuliana de Niterói, no Rio de Janeiro, ela pergunta: professora Magali, poderia aprofundar a frase enfática na página 34? Aqui eu chamo atenção, na verdade, né, para essa lucidez, né, intermissivista lúcida, que esses trafores, eles têm resultados interassistenciais e o completismo, né? Então, o que eu vejo aqui de importante é que quando a pessoa ela começa realmente a assumir esses trafores, ela fica mais próxima da linha de proex dela e eu acho que isso facilita, né, uma provável complexis. Então, para quem está querendo aí atingir uma complexo, de realmente fazer um percentual grande da sua proex aqui, eu acho que tem que estar trabalhando isso aí, os seus trafores. Está dando atenção para eles. Né? Magali, boa tarde. Parabéns pelo verbete. É aqui em cima, Keiko. Calma lá. Tá. Aqui em cima. Eu gostaria que você ampliasse aí na página 31, o item unidade. Né? O trafor é a unidade de medida da holomaturidade. Eu percebi que você traz bastante a questão da teática, né, no seu verbete. E na megapensenologia também você traz ali, apliquemos nossos trafores. Né? Então eu gostaria que, com base nisso, você comentasse essa unidade, né? O trafor, a relação do trafor com a holomaturidade. É interessante isso. Eu comecei a pensar assim um pouco, eu iniciei pensando na questão intrafísica, né? Porque o professor Valdo ele traz isso nos livros já, mas qual o significado que eu dei, né? Que eu consegui perceber disso que ele está colocando aí nos livros. Quando eu fui fazer um curso para empresários, esse curso ele dizia assim, olha, quais são os traços de um empreendedor? Então, eles mediam o empreendedor pelos traços fortes que ele tinha, né? Os pontos fortes dele. Por exemplo, quando você vai buscar alguém para algum trabalho,
também é medido pelo quais são os talentos e as habilidades que a gente precisa dessa pessoa, né? Aqui mesmo, na Conscienciologia, quando se fala do serenão, né, a gente fala dos trafores. Até ali tem um memorando, que são esses atributos, né, que é o autoabsolutismo, a autocosmoeticologia, a autocosmovisiologia, que são atributos que uma consciência mais evoluída ela vai ter. Então, a gente mede a nossa maturidade pelos trafores. O que é? Então, como é que eu vou fazer a minha medida? Eu posso fazer uma medida a partir dos meus trafores. Qual o meu nível evolutivo? Quais os trafores que eu estou manifestando? Qual o nível da minha assistência? Qual o nível da minha cosmoética, né? A gente tem lá o conscienciograma, né? Que ele faz essa medida também. Do serenão, ele tem como base, né, o 100% seria o serenão, e aonde é que eu estou? Então, eu vejo isso bem relacionado com o seu trafora. Agora, se você não usa ele, se ele está ocioso, fica difícil você medir a sua holomaturidade. Ou você vai medir ela pelo aquilo que você está fazendo hoje, né, o nada, ou a esquiva, né? Deu certo? Respondeu? Então, agora um teletertuliano de São Paulo, ele pergunta: professora Magali, em Pensenologia, página 31, terceira linha, poderia falar a respeito do holopensene e da aplicação dos autotrafores? Bom, o que eu percebo assim, desse holopensene, né, na vivência do dia a dia e quando eu estou aplicando os meus autotrafores? Ele é um holopensene que ele traz perto os amparadores, tá? Ele é contagiante, porque as pessoas também elas se contagiam com os nossos trafores, né, com os exemplos que a gente dá. É um holopensene que tem muita relação com experiência, com aprendizado, com evolução, com realizações, né? E cada momento que você realiza a partir dos seus trafores, vem um aporte de energia muito grande, porque os trafores eles fazem assistência para você, mas ele também faz assistência para os outros. Então, ele é uma via de mão dupla, é um holopensene que, na verdade, se a gente, o máximo que a gente conseguir ficar nesse holopensene é melhor, né? Eu vejo assim, que o professor Valdo deve ficar nesse holopensene o tempo todo, um holopensene traforista. Mesmo quando ele fala de trafares, ele está dentro de um holopensene traforista. Então, também é interessante essa ideia que você colocou aqui na fetologia, na terceira linha, a utilização de trafares, iniciando mais trafores. Trafores, desculpa. Então, é um snowball effect, né? É isso mesmo. Um efeito dominó, a gente pode dizer, né? Que vai trazendo, ele falou uma bola de neve, efeito bola de neve, né? Que vai crescendo. Você mexe com trafores, eu acho que é bem isso, Jeff. Você mexe com trafores, te traz mais trafores, e isso vai aí, né, uma bola de neve mesmo. Então, agora em Fatologia, página 31, quinta linha. O que se pode falar sobre a ampliação da força presencial? Eu vejo que o que amplia a força presencial da pessoa são os trafores dela. Principalmente os trafores mais ligados à cosmoética, à assistencialidade, trafores, digamos, quanto mais evoluídos, né, quanto mais superiores, né, na escala evolutiva são esses trafores, mais eles vão repercutir na psicosfera da pessoa, né? Aonde ela vai, ou nas trocas, né, de energia que a gente está trocando o tempo todo com as outras pessoas. Então, por exemplo, às vezes chega aquela pessoa no ambiente super bem-humorada, isso muda tudo, né? O humor dela já é contagiante, já fica todo mundo bem. E eu acho que é por aí. Agora, em Parafatologia, página 32, terceira linha.
Poderia explicitar a recuperação da herança paragenética favorável? Isso é interessante que nós estamos fazendo isso agora com baile mnemônico, né? Foi a receita do professor, ele falou que é para a gente ver ali os trafores, né? Daquela personalidade do passado nosso. Então, buscar trazer isso, pensar naquelas personalidades, na retrovidas nossas, onde a gente fez ali, acertou mais, né? E trazer os trafores. Eu até comecei a estudar ali alguns trafores desse Holopensene, da época que eu estou estudando. Isso é bem bacana, porque você traz para perto de você coisas que você tem, né? Te ajuda a estudar mais os seus traços, né? Os traços mais melhores. Isso, né, favorece. Acho que é isso. Pode falar. Para cima. Professora Magali, um dado me chamou a atenção quando se fala de trafores. Porque os trafores, veja se eu estou no encadeamento correto da pensinização. Os trafores, quando nós buscamos desenvolvê-los, aprimorá-los, fortalecê-los, eles estão ligados diretamente à questão da evolução. Na contramão disso, são os trafares, que te prendem, que te puxam para baixo. Quando eu penso na questão dos trafores, eu amplio um pouco a minha visão para pensar na questão da mesologia. E me veio insistentemente à memória alguns fatos presenciados em que, por exemplo, na convivência a dois, ou em um determinado grupo, há aquela tendência de um ou de outro, de uma consciência muito doentia ou doentia, mais doentia que a outra, em que se falam palavras que denigrem e que puxam aquela pessoa que tem um monte de trafores lindos e maravilhosos para baixo. E aí, por ela não trabalhar a questão do seu trafor, não alimentar aquele trafor, ela acaba caindo no vão, né, de realmente eu não tenho trafor. Quais são meus trafores? Eu tenho só trafares ou mais trafares? E aí se perde nessa questão de só tenho trafares, que vai diretamente relacionada à questão da autoestima. E que, por sua vez, essa questão da autoestima atrai que tipos de convivências extra e intrafísicas. Então, de repente, eu já presenciei pessoas que, em determinada etapa da vida dela na socinha atual, estavam muito bem. De repente, conforme a companhia que buscou, até para uma vivência a dois, de repente você olha assim e fala assim, nossa, era como uma flor que estava vicejosa, né, no seu, e murchou. E aí, quando eu penso na questão traforista, eu puxo a questão da interassistencialidade. Então, mas você lembra de manhã na Mini, só completando para ajudar, acho que vocês não estavam na Mini, que o Walter falou a questão da dominação. Isso é bem do assediador, né? Do mega assediador, que ele faz o contrário, ele joga para baixo para fazer a dominação do outro, né? Que é o contrário do que a Magali está falando aqui, do trafor assumido. O assediador vai... Tem aí também alguma coisa, pelo que você está falando, tem também um pouco da tendência da pessoa a aceitar certas coisas, né? Então, se a tendência já é trafarista, aí sim a pessoa aceita aquele nível de dominação pelo trafar, né? Aceita a canga, como ele está dizendo aqui. Mas aí a gente tem que atribuir, porque a atribuição só à mesologia, ela não explica. Não explica porque tem pessoas que o outro fala e dos trafares ela até vê, mas ela não se deixa cair, nem deixa a autoestima dela ir lá embaixo. Isso é um pouco da nossa responsabilidade, da nossa visão trafarista. E também, por exemplo, aí sim, você se deixa cair no quê? Junto com os assediadores, fica ali naquelas companhias, né? Então, a mudança de visão do trafarismo para o traforista, né? A visão traforista é que vai ajudar. Porque a gente não pode atribuir ao outro
a culpa, né? Não existe algoz sem vítima, nem vítima sem algoz. Então, senão, não, mas eu sou vítima, o outro me fez sentir mal e agora eu estou me sentindo mal. Não, qual é a sua parte nisso? Qual é a sua permissão em deixar o outro... Não que não exista vítima genuína, mas nesse caso aí é mais, né, complexo. Isso aí não é uma coisa que a pessoa não possa sair de uma relação, né? E uma das coisas bacanas da relação é assim que eles dizem, que quanto mais você elogiar, né, tem até uns estudos científicos de você elogiar o parceiro, né, que isso prolonga as relações das pessoas. Então, quanto reconhecer os trafores do parceiro é uma coisa positiva na nossa relação. Então, de repente, vê aí as pessoas que estão assistindo, que tem parceiro, começar a fazer isso. Eu acho que um dos estudos dizem que são 3 elogios, pelo menos, por dia. Entendeu? Então, você tem que ver aí se você está fazendo uns 3 elogios por dia. O Jeffrey disse aqui que 10 é ótimo. Eu não né? Ele também pesquisa isso. Quer dizer, então, lá em casa a gente se elogia, né, amor? Não pode ser um elogio falso, né? Tem que ser verdadeiro. Não. Né? Tem que ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro, sincero. Tudo bem? Então, continuando aqui, agora ele pede em polinomiologia, página 32. Poderia detalhar o polinômio trafor invulgar, trafor singular e trafor original. E depois trafor raro. Isso. Então, aqui você vê que é tudo questão de pessoa que pesquisa, né? Aqui traz bem para pesquisa, porque se você pensar, é aquele trafor que é invulgar, né? Que ele não é comum, ele é singular, né? O singular, ele é próprio daquela pessoa, né? É como se até falasse que é endêmico. Às vezes deve ter trafores aí que a gente tem, que é tão singular que não tem igual. Então, é uma questão de pesquisa mesmo. O original, né, que é aquilo que vai trazer aí uma originalidade, até a gente pode pensar aí na Consex Livre. Quais são os trafores originais, né, que tem? O serenão, às vezes, tem uns trafores, né, totalmente original, como é o do anonimato. É um trafor muito original para a gente, porque a gente ainda nem consegue ser anônimo, né? A gente, ao contrário, a gente precisa da experiência. Então, e o raro, aquele que você quase não vê na sua comunidade. Eu acho que pensar isso, o que a gente aqui na Conscienciologia ainda é um trafor raro para a gente? Né? Quais são os trafores? Fazer essas pesquisas, tá vivenciando isso diariamente. Qual que é o trafor que está faltando aqui para a gente? Né? A transafetividade que já tem Consciex que veio aqui, conseguiu já falar para a gente, né? Através do professor Val. Então, quer dizer, tem trafores que a gente já até sabe, que já chegou até aqui. A gente ainda não experimentou ele, mas a gente já conhece ele teoricamente. Então, eu acho que esse polinômio é mais para chamar a atenção dessa pesquisa mais aprofundada, né? De ver o que é invulgar, o que é incomum, o que é raro, o que é original, o que é singular. Em seguida, ele pergunta o polinômio cosmoético, ação respeitável, ação notável, ação admirável e ação distinta. Então, aí a gente vê o seguinte... É respeitável, né? E é uma coisa notável, admirável e distinta, que é aquilo que a gente percebe no outro e que ocasiona isso na gente, né? Que impacta na gente. A gente vê que é respeitável aquilo que o outro está fazendo, que é notável, que é admirável, a gente admira, que é distinto. Eu acho que por aí você consegue perceber muitos trafores. Né? Parabéns, Magali, pelo verbete. Eu queria ver se você poderia aprofundar um pouco mais a parafatologia, página 32, quarta linha de baixo para cima, para a indicação da PROEX pessoal.
Quarta linha. De baixo para cima. Ah, para indicação da ProEx pessoal. Porque se nós tivermos aí Ah, não, estava pensando em curso intermissível, eu ia responder outra coisa aqui, mas... A para indicação da ProEx pessoal é que os nossos trafores, eles indicam aonde nós podemos fazer mais assistência. Não é pelo a gente até ajuda pelo trafar, mas a gente ajuda quando a gente supera ele. É mais fácil a gente ajudar quando a gente supera, né? Porque o mau exemplo não é uma ajuda, né? Só se for para o que não fazer, né? Normalmente a gente ajuda pelo trafor, aquilo que é forte na gente. Então, uma dica da ProEx eles falam do aporte, né? Aquilo que você recebeu, aquilo que você tem. Então, a riqueza que você tem e que você pode doar. Então, isso pode ser um indicativo da sua ProEx também. Obrigado. Aqui na a primeira linha, a segunda frase aqui, a ausência de pontos de manobras para assediadores extrafísicos, a parafatologia, né? A gente falou disso. Como é que você pode dar um exemplo, às vezes um exemplo prático, sei lá, que tipo de casuística, não sei. Minha? De repente até... Não, eu acho que tem casuística minha, sim. Eu acho que eu posso trazer até uma casuística de agora mesmo, de antes, né? Os meus 2 primeiros verbetes foram mais difíceis para mim, porque eu ainda estava focada muito no que os meus trafares, o que as pessoas iam ver, que eu não ia conseguir. E agora, eu sei que eu tenho os trafares, eu estou menos... eu tenho mais autoconhecimento. O autoconhecimento, ele me deu uma maior tranquilidade. Por quê? Eu sei que eu tenho os trafares, até conheço eles, né? Talvez alguns eu não conheça, mas conheço boa parte dos trafares atuantes agora, e isso me dá uma tranquilidade, porque eu estou trabalhando neles, sei que tenho, aceito isso. Então, o autoconhecimento, quando o assediador lá vem para mim e fala, vai acontecer isso, eu falo, que pecado, né? Ainda sou assim, o que eu vou fazer? Vai chegar lá, né? Eu não tenho um vocabulário muito bom, eu posso errar ao falar uma palavra, mas tudo bem. Mas eu vou acertar, olha lá, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, parece que dá uma calmia agora de vir para a tertúlia e falar, porque já não estou tão presa na minha autoimagem, eu estou presa no que é hoje, o que é que está me fazendo. Não, põe as suas riquezas, doa o que você tem, faz o que você pode... E vai, entendeu? Você não precisa ser o bambambam da história. Né? Você tem que ser você. Na verdade, você tira a manobra dele e utiliza uma manobra sua, útil, né? Quer dizer, você cria uma manobra para lidar com as manobras dele. Né? E aí você acaba criando um trafora em cima disso, porque todos nós temos problemas de vida passada, traços, né, coisas erradas, e eles jogam na cara, então você aprendeu a lidar com isso. Seria um trafor de manobra para lidar com esse tapa na cara, com esse jogo na cara. Eles ficam sem espaço, porque você está mais traforista, então eles não têm espaço para te ameaçar, para dizer que o negócio vai ser assim, você lida bem com puxar o seu passado. Eu acho que até uma das coisas assim que eu recomendo muito é a conscienciometria. Inclusive, para quem está fora, se puder aí só falar um pouquinho aqui, a gente está começando lá na Conscius um curso de conscienciometria à distância, que é o EAD, né? Ele é de domingo às 7 horas da noite, né? Domingo às 7 horas. Para quem quiser, ainda esse espaço está aberto, começou domingo passado, mas são aulas ainda abertas, né? Que as pessoas ainda podem entrar. Então, quem tiver interesse, pode entrar lá no www.conscius.org.br. Eu recomendo porque, assim, eu vejo que a partir do momento que a pessoa começa a se conhecer mais, né, que o conscienciograma ele traz isso, e esse curso é para trabalhar o conscienciograma, a partir do momento que a pessoa se conhece mais, ela acaba tendo menos assédio. Ela se menos autoassedia também, e ela cede menos aos heteroassédios.
Porque ela já sabe onde ela está, ela tem um planejamento, né? Ela não está em terreno mole, ela já está mais consolidada como personalidade. Magali, na página 32, ciclologia, o ciclo virtuoso da consintraforista. Poderia explanar mais? Sim, o ciclo virtuoso da consintraforista, eu penso, né, na verdade, o ciclo é esse que a gente comentou antes, que o Jeffrey estava comentando aqui. Você descobre trafores, você utiliza esses trafores. Na utilização de trafores, você até vê trafares e trafais, que é o que te falta. Quando você vê o que te falta, de repente, você pode adquirir novos neotrafores, que a gente até faz essa associação lá na Conscius, né? Que trafais são possíveis neotrafores. São trafores novos que você pode adquirir. Então, aí, com isso, você tem recuperação de cons, né? Que você vai, de repente, nem era tão novo assim, era só algo que você não estava usando. Então, é um círculo virtuoso, está sempre te trazendo mais, né? Você dá um presente, você recebe mais, você recebe mais. Você está usando, você está indo numa linha, né? De ver o que é melhor, o que você tem de melhor. Antagonismologia, você coloca aqui o antagonismo trafora sumido. Depois você coloca o trafó sumido. Achei interessante. Esse eu fiz como uma coisa mesmo, né? Porque é assim, é mais pelo o jogo de palavras, né? Que às vezes a gente tem o trafor que a gente assume e outro que é sumido. Você nunca apresenta ele, né? Então apresentar os seus novos trafores, perceber aí que você tem um monte de coisa boa. Cadê eles? Mostra, né? Hoje, né? É isso? Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que fazer isso todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que mostrar trafores. Parar com essa onda de trafares, estudar eles, ter um tempo para reciclar também, para pôr lá no nosso CPC, né? Ó, o que eu vou fazer, mas pôr no CPC, até no CPC, quando a gente põe o trafor. Eu até pus isso aqui, né? Quando a gente põe no CPC, a gente não vai pôr trafar, a gente vai pôr trafó. Assistir, né? Fazer, então, são vários trafores que a gente constrói o CPC. Então, trafar, ele não é o mais importante. É o que o professor Valdo fala aqui, né? Todos os dias. Ele diz que não fala nada de negativo, nada de trafar, ele só fala trafó. É tanto que na noite de gala, ele está pedindo que você vá com a melhor roupa, a melhor personalidade, o que você sentir bem, né? O trafar, ele é para a gente estudar, para a gente discutir, debater, para tomar vacina, né, contra ele. Mas não é para a gente ficar usando no dia a dia. No dia a dia a gente tem que usar trafar. Mesmo porque tem uma raiz muito profunda também, né? São coisas de reciclagem de muito tempo, né? Alô. Magali? Oi. Magali, Marilza, tudo bom? Marilza, tudo Parabéns bom? aí. Obrigada. Eu vi aqui na mitologia, página 33, você colocou o mito do dom recebido sem alto esforço. É bem isso quem vai mexer com a conscienciometria, né? Eu gostaria que você expandisse um pouco, aprofundasse mais essa crendice popular de que, esse mito popular de que a pessoa teve um dom. Tem um dom. Eu vejo que isso é quando a pessoa já começa a ter aquele início de cosmovisão, né? Que ela começa a ver que as coisas não são somente dessa vida, né? Então vem o fulaninho falar, mas a fulano é fulano, ele tem aquilo ali, não. Aquilo ali não é um dom que veio, caiu na cabeça dele de graça, né? A pessoa trabalhou várias vidas. Então, a gente considerar aqui nesse mito que, na verdade, que a gente tem dom, um tem dom, pode fazer, o outro não tem dom, não pode fazer. Não, aquele que chegou nesse nível é porque ele trabalhou, ele suou,
entendeu? Então, existe um caminho para adquirir uma habilidade. Não é que a pessoa, ela, de um dia para a noite, né, aquela pensamento mágico que de um dia para a noite eu vou conseguir. Se você trabalhou em outras vidas, né, eu até coloco nesse verbete a meritocracia. Sim. O quanto que você trabalhou em outras vidas para ter aquilo, né? Eu vejo, por exemplo, a pessoa que acha que está esperando um dom para poder começar a fazer assistência, cuidar do seu processo evolutivo, um caminho é a questão da conscienciometria, né? Porque quando ele começa a fazer, ele vai ver que precisa do esforço pessoal dele para desenvolver qualquer coisa, né? Exato. Então, tá bom. Parabéns, o verbete está bem objetivo, viu? Dentro do seu coisa. Obrigada, Marilza. Eu queria voltar ao jogo de palavras, que me chamou a atenção aqui num item que normalmente não é muito perguntado, que é no antonimologia. O 7º item, que é trafora anjurado. O que quis dizer com isso? Até porque eu consultei o dicionário para ver. Eu sei, eu também procurei. E eu acho que esse aqui teve alguma coisa no verbete, porque eu também procurei essa palavra e não consegui, esqueci de falar com o pessoal da Enciclosapiens. Porque houve algum erro na hora da edição, e como eu peguei ontem, eu não... Mas eu concluí que a an e a é negação, né? E jurado, além de jurar, quer dizer manifestar. Então, é não manifestado. Não manifestado, pode jurado. ser. Então, eu também fiquei na dentro mesma desse conceito, está correto, né? Porque correto. o antônimo de assumido é não manifestado, não. Eu até procurei no dicionário e também no Volpe. Na internet, eu não achei. A pessoa deve ser muito erudita, que colocou, houve um termo erro precioso ou o estrangeirismo. Achei que era uma palavra meio estrangeira. Mas, eu não tive tempo então de consultar o que acho que está dentro da criação de novas palavras. Parabéns pelo verbete, muito claro. Eu queria contribuir aqui com algumas reflexões e saber um pouco também, que se aprofundasse um pouco mais na página 32, a parafatologia, na 4ª linha, a paralicença para entrar no curso intermissivo. Você pode falar um pouco mais disso? Isso, eu vejo assim, né? O curso intermissivo, pelo que eu entendo, ele é dado a pessoas que já estão no nível que podem ajudar o maior número de pessoas, né? Que já tem algo bom, positivo, e principalmente na linha da assistência, que vai ajudar o maior número de pessoas. Então, para isso, a gente deve ter trafores, né? Para ter essa licença de entrar num curso intermissivo, nós devemos ter trafores aí muito importantes. E perceber quais são esses trafores que eu tenho que me permitiu entrar no curso intermissivo. Né? Sair da baratosfera, e entrar no curso intermissivo. Eu acho que isso é assim, descobrir isso é uma senha do nosso mega trafor. Magali, é a Rose aqui no B. Eu gostaria que você comentasse a citaciologia, página 31. O talento de um homem parecerá sempre inferior ao que é, quando se entrega a tarefas demasiadamente grosseiras. Trazer a questão da intrafisicalidade e a questão extrafísica, se você pudesse comentar a respeito. Sim. Inicialmente, o que eu pensei aqui é desse trabalho da qualidade inferior já do que uma pessoa já pode fazer. Então, aqui, sempre que você estiver fazendo algo que é demasiadamente grosseiro, que é inferior àquilo que você pode, o seu talento, ele não vai aparecer, ele vai ficar liso, mirradinho, porque você tem muito mais para dar do que aquilo que você está dando. Então, ele vai ficar, né, pequeno, ele vai parecer inferior àquilo que é.
Então, no processo, se você, pensando numa questão mais ampliada disso, a gente pode pensar aí o que a gente está fazendo dentro desse conhecimento que a gente tem extrafisicamente aí no processo de assistência extrafísica, né? Quais são as nossas habilidades extrafísicas que nós estamos usando, né? Quando a gente vai ali à noite, né, ou de dia mesmo, fazer as nossas projeções, as nossas relações extrafísicas, como é que está isso? Qual o nível de lucidez que você está tentando manter daquilo que está acontecendo durante a noite? Eu vejo assim, eu tenho muitas projeções, eu tenho muitas experiências extrafísicas, mas eu estou com um trafar aí que está me dificultando muita coisa, que é o anotar, né? Eu não estou anotando, isso aí está me dificultando. Mas, assim, eu estou percebendo muito trabalho extrafísico que eu estou fazendo. Se eu anotasse, né, se eu começasse a dar mais importância para isso, né, me dedicasse mais a isso, quanto desses meus talentos extrafísicos iam aparecer? Eu vejo que muitas das nossas coisas não aparecem porque a gente não se dedica, não valoriza, né? Justamente, Só obrigada. Acho que a Andréia queria terminar, ela não terminou de falar ainda. Tem uma questão que eu fiquei aqui, estou até agora pensando, e eu queria a sua ajuda para entender, diferente da anterior, a tematologia, né? Está como tema central neutro. E lendo e escutando, para mim tem um aspecto bastante homeostático e de saúde. E aí lá na página 33, no Paradoxologia, tem a questão da fronteira tênue, né, separando trafores e trafares. Então, são algumas questões que eu queria que você aprofundasse um pouco. Por que você escolheu o neutro? Como é que você vê que um trafar se transforma ou melhor, um trafor pode se transformar num trafar? Né? Em que situações poderia ser nosográfico a assunção dos trafores? Uma das coisas, André, eu olhei, é engraçado, as duas coisas que eu olhei, uma ele perguntou, outra você. Porque para mim também é mais homeostático. Eu tinha colocado neutro porque eu pensei que quando você assume um trafor, às vezes você pega aquele trafor, aquele bom trafor que você tem, de, sei lá, da criatividade, e cria bomba atômica. Então, você assume aquele trafor, mas você acaba fazendo algo que não é tão positivo com ele. Só que, quando dentro da definição, a gente tem aqui promover reciclagens e impulsionar a evolução. Então, eu estou qualificando. E talvez isso aqui é uma coisa que tenha que ser vista realmente, que passou. Porque eu fiquei numa dúvida, depois eu achei que era um homeostático mesmo, mas quando eu vi, tinha saído neutro. Então, isso aí... E quanto à fronteira do trafor e do trafar, eu tinha falado antes, por exemplo, é aquela pessoa que é muito comunicativa, ela comunica muito bem e acaba falando demais, sabe? É a pessoa que é muito determinada e acaba indo para a teimosia. Então, a gente tem que dosar, né, os nossos trafores. Para ele ser trafor, ele tem que ser igual a coisa do Confúcio, né, o caminho do meio. Porque, senão, a gente, como vive uma tridimensionalidade aqui, a gente acaba restringindo. E acaba fazendo com que aquilo que é um trafor nosso, né, uma assistência, acaba sendo um assistencialismo. Né? Uma assistência acaba sendo uma tacon. Daí você já passou de mão, né? Então tem uma fronteira ali entre um e outro. Tá certo? Eu ia fazer essa pergunta para ela. Está comentando com o Eucádio como é que captou. Ela captou o campo, eu captei o campo. E veio uma pergunta desse um jeito. tertuliano sobre isso também. E veio, você vê, desse jeito, veio a questão do exemplo, da determinação, do perfeccionista. Eu ia fazer uma pergunta, talvez até tenha um outro viés junto dela. Em que ponto que a pessoa pode, reconhecendo um trafar, transformá-lo em trafor?
A pergunta foi essa, mas está dentro do contexto. Acho que Isso dá é bem pegar, interessante também. Porque esse exemplo veio, por exemplo, do perfeccionista. Ele não deixa de ser detalhista. Só que ele é tão detalhista que ele começa a ver erros e erros e erros e erros e ele não para. E aí ele vai para o perfeccionismo. O hipercrítico também, né? São vários Tem a casos. criticidade, mas começa a ser muita e ele passa da dose. Então, aí, de repente, você tem essa dica, não sei, como é que a pessoa pode, baseada num trafar, você mesmo falou que o normal é ver mais trafar do que trafor, mas às vezes dentro dos trafares, tem trafores. Uma das coisas que eu fiz, né, e que eu vejo que a gente faz aqui da conscienciologia, é pegar o trafar, estudar o trafar, destrinchar ele e falar sobre ele. Por quê? Aí você começa a ver a resultante, né, o que você pode fazer em relação àquilo, aí você começa a superar, que é uma das coisas que eu fiz com posicionamento de esquiva. Está se esquivando, então você... E você se assiste, mas se assiste o outro junto. Você não vai sozinho. Você assiste você, as consciex, numa única tacada, né? Você assiste você, as suas companhias extrafísicas que estão junto. Porque mudar, né? Quem é melhor para falar de alcoolismo que um alcoólatra? Não tem, né? O alcoólatra ele vai te dizer, eu sei, eu já tive isso. Eu sei exatamente o que você está passando. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz isso, isso e isso. A autoridade moral e os caminhos. Eu sei o caminho para sair daqui, porque eu já fiz esse labirinto. Eu fiz esse caminho, depois voltei, eu fiz aquele, depois voltei. Esse aqui me ajudou, mas tem um outro amigo que eu sei que fez esse, porque eu pesquisei. Então, eu acho que é esse o caminho. Assim. Aí eu escutei um Epicom falar outro dia um negócio que eu achei interessante. Ele pegou um exemplo assim, uma pessoa que ela é muito quieta e ela quer falar. Às vezes é até o ideal que ele passe do ponto e vá no outro extremo, porque se ele já era bom na quietude, vai ser mais fácil para ele recuar. O difícil para ele é avançar. Mas mesmo que ele passe do ponto, como você falou, e comece a falar demais, às vezes é melhor, porque ele conseguiu sair daquele ponto dele. Sim, para essa pessoa, aí sim. Ele vai voltando, né? Mas às vezes é a pessoa que fala demais que passa do ponto. Isso. Esse aí ele tenta, ainda não consegue. Mas eu digo, desde que tem um trafar, sim. Para ele chegar às vezes num trafor, ele acaba às vezes passando desse meio que você está falando. Eu lembro que quando eu comecei a falar e que eu tinha medo de falar em público e tal, isso aquilo, o professor Valdo falou assim, passa ridículo. Vai lá e passa ridículo. Eu falei, então tá, então eu vou passar ridículo. E eu comecei a passar ridículo. E foi bom isso para mim, porque eu comecei a fazer o egocídio, né? Então vamos continuar aqui. Agora em taxologia, página 33, ele pede para você exemplificar os itens. Acho que é melhor um por um, né? Porque ele está pedindo 4 itens aqui. O item 2, aceitação. Depois o item 4, autoconstrução. Tá. Então, aceitação, o primeiro item é o 2, né? É o 2, aceitação. Então, aceitação, eu não sei se... Eu vejo que algumas pessoas têm isso, e eu tinha também. Receber elogios, dificuldade em receber elogios, dificuldade de aceitar o que os outros estão dizendo. Às vezes pensa até assim, só está dizendo para me ajudar. E não, a pessoa está dizendo sinceramente. Mas você desqualifica, não aceita elogios, a pessoa fala, mas olha que você é boa nisso aqui, né? Você já acha, o que será que está acontecendo, né? Será que eu estou fazendo errado? Você pensa o contrário, quer dizer, muita fantasia. Eu nem pensava isso, mas tem gente que pensa que alguma... Eu pensava, mas que será? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Ele está querendo me botar para frente? Está querendo me ajudar, né? Então está falando isso porque está querendo me ajudar. E aí a gente vê assim, que dificuldade era para mim receber elogios. Então, hoje, até de falar assim, obrigada, você acha mesmo? Eu concordo com você. Isso aí, então, era horrível. Imagina falar que concordava. E aí eu vi que isso pode ter uma... E para cada um é uma coisa, mas para mim... Tinha um dado ali religioso, de modéstia, de não, você... Né, uma subjugação a esse pensamento religioso, esse pensamento de que eu não posso querer ser, senão todo mundo vai achar que eu estou me achando, né? Não, eu tenho que ser humilde. Então, é um pouco de subjugação que eu vejo aqui. Então, aceitar elogios
é uma maturidade. Eu vejo que é uma maturidade que hoje eu tenho de aceitar e ter uma crítica de saber que aquele elogio realmente ele faz parte, ou que aquele elogio é a partir do que a pessoa está vendo, mas realmente ainda tem que melhorar. A gente sempre tem que melhorar, né? Então, mas saber receber elogios, aceitar. E autoconstrução, é isso? Isso. Então, construir novas competências. Eu acho que essa aqui é uma habilidade bem importante dentro das pessoas traforistas, que elas têm. Elas têm alguma habilidade, já, né, algum trafor, e elas vão trabalhar, elas veem aquilo que falta, mas elas começam a construir aquilo que falta. Então, ela vai lá e apresenta um trabalho, ela pesquisa, ela vai se olhar, ela vai ver, olha ali, isso aqui eu posso melhorar. Ela vai no que ela pode melhorar, mas com uma visão traforista. O que eu posso melhorar ainda? Tinha uma situação que eu passava, que era assim, eu apresentava um trabalho, eu apresentava alguma coisa, eu falava, nossa, eu fui ruim nisso, aquilo. Então, eu só via coisa ruim que eu tinha feito. E, às vezes, eu tinha feito 70% bom e 30% que não eram bons. Mas eu me focava nos 30%. Hoje, eu me foco nos 70% e os 30% depois eu olho e falo, olha, isso aqui eu posso melhorar. Que eu acho que tem a ver com construir novas competências que eu vejo que eu posso, que eu quero. Mas não vejo mais como um trafar, olha como eu sou ruim, né, que isso e aquilo, não. Isso aqui eu posso melhorar, aquilo eu posso conquistar. Então... Depois ele pergunta o item 7, heterocrítica. Habilidade em enxergar as virtudes alheias, né? Ver o que o outro tem de bom, né? Isso é bem importante, eu acho que pessoas traforistas têm isso. Elas veem. O professor Valdo, a gente já citou ele aqui, o que ele faz? Eu acho ele assim um talento, né? Ele tem um talento na liderança que é ampliar os trafores, ver e ampliar os trafores dos outros. Aqui na Conscienciologia, você vê, a gente chega, eu posso fazer uma analogia que eu cheguei, eu era uma mendiga, né, socialmente. E eu estou hoje na classe média. Ainda não estou... Por quê? Eu cheguei aqui e não sabia nem falar em público, né? Hoje eu falo em público. Eu não escrevia nada, hoje eu escrevo. Quer dizer, ele vai fazendo de uma forma que a gente aprenda várias habilidades, né? Tem a prova da imagística, a gente vê o quanto que nós temos de associação de ideias, vai escrever livro, vai dar aula, isso gera uma série de habilidades nossas. E eu costumava pensar, tem aquele dito que quem lê dicionário é gênio, né? Aqui é diferente, a gente não lê dicionário, a gente faz dicionário. É uma coisa, a gente faz enciclopédia. E quantos dos nossos trafores aí estão sendo, sabe, ampliados por causa disso? Então, eu vejo que essa questão de você conseguir ver e desenvolver nos outros, né, os trafores é muito importante. Então, primeiro você tem que ver as habilidades alheias. Só um instantinho, ele está pedindo o outro item que você já falou, nós vamos pular, que é o item 10, valorização. Tá. Patrícia. Magali, você colocou em Citaciologia a frase, o talento de um homem parecerá sempre inferior ao que é, quando se entrega a tarefas demasiadamente grosseiras. Eu achei muito interessante você ter colocado isso, porque passa aquela ideia assim, das pessoas se dedicarem a tarefas menores, onde existe uma zona de conforto, justamente para ela não enfrentar o estresse de ter que desenvolver trafores mais avançados e até ter que expor e assumir esses trafores. Né? Você pode comentar? Eu acho que é bem isso que você falou, Patrícia, zona de conforto, né? E uma das coisas que a gente faz aqui é sair da nossa zona de conforto. Porque escrever um dicionário, que agora até vai ter um curso, né, do dicionário, escrever um dicionário é totalmente sair da sua zona de conforto. Você vai fazer neologismo, né? Outro dia alguém está falando assim, Magali, você falou posicionamento de escrita, você construiu um neologismo. E eu estou fazendo um artigo, a pessoa falou, te vira. Agora que você construiu um neologismo, agora você tem que
E construir novas palavras, fazer dicionário, tudo isso é sair da zona de conforto, é você achar que não, se a pessoa acha que não é capaz, aí ela vai ter que rebolar, né? Porque achismo aqui não vale. Aqui o que vale é a experiência, você sair e fazer. É incômodo, às vezes né? Realmente sair da zona de conforto é uma coisa incômoda, né? Quando nós fomos, acho que era a Unicef que nós fomos visitar, eu e o Jeffrey, tinha um livro assim. Unesco, nós fomos na Unesco. O livro era Saia da sua zona de conforto. Eu não me lembro bem o nome, mas tinha a ver com a zona de conforto. Você abriu o livro, você comprava aquele livro e não tinha nada, era só página em branco para você escrever. Quer dizer, escreva o seu livro. Isso é sair da sua zona de conforto, né? Faça mais que aquilo que você falou, faça mais do que aquilo que você pensa que você pode. Porque muitas vezes é um achismo sobre as nossas capacidades. A gente acha muito, mas o que eu estou vendo é que nós, agora principalmente, assumindo as coisas, é que eu estou muito aquém da minha capacidade. Só que para isso tem que suar. Eu lembrei daquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, me passa essa ideia, sabe? A pessoa prefere ter só um olho e ficar lá embaixo, numa zona de conforto, se destacando com uma capacidade que já poderia ter sido superada, e não enfrentar esse estresse de ousar assumir trafores mais avançados, né? Só complementando, tem aquele outro. Em terra de rei, quem tem 2 olhos é cego. Precisa de um terceiro ainda. Precisa do terceiro olho. Bacana essa. Agora está uma pergunta aqui dirigida para mim. Professora minha, há 2 anos sinto aceleramento e pulsação corporal e isso me incomoda. Fui informada que sou muito sensível e que tenho um forte poder mental e criativo. E devido a isso sofro muitos assédios, dos quais eu não sei me defender. O que vocês me indicam para melhorar minha condição? Bom, vou dizer o que eu acho, depois você fala também. Olha, assédio, você tem que primeiro aprender a trabalhar com energias, né, estudar e praticar o estado vibracional, mobilização básica de energias. Pelo jeito, parece que você não conhece direito essas técnicas, então seria bom você é de Valinhos, em São Paulo, né, procurar talvez o IPC lá em São Paulo, se for o caso, fazer alguns cursos ou ler alguns livros. Os livros básicos são o Nossa Evolução, depois o Projeções da Consciência e o Projeciologia, assim para quem está começando. E presta atenção nisso que a professora Magali está falando hoje. Veja se você é mais traforista ou trafarista. Veja como é que estão os seus pensênios, os seus pensamentos, suas emoções, suas energias. Isso tudo é um trabalho. Lembrando que todo assédio começa com autoassédio. Agora, esse negócio de que você tem um forte poder mental e criativo, e devido a isso sofro muitos assédios, eu não sei, na minha opinião, não vejo que isso tenha muito a ver, não. Tem muita gente que tem muito poder mental e criativo e não sofre tanto assédio assim. Então, isso é o que a gente acha. Você quer complementar alguma coisa? Não, acho que está bem, assim. Então, agora uma teletertuliana de Madrid. Patrícia, você queria falar mais alguma coisa? Não. Teletertuliana de Madrid. Professora Magali. Bom, ele está perguntando aquela questão do tema. Acho que eu vou pular também. Ele está perguntando se a definição do tema parece homeostático. Mais homeostático. Que a André tinha perguntado, né? Eu vou pular essa pergunta. Agora, em Fatologia, página 31, final da 2ª linha. Como fazer o levantamento das autopotencialidades? Essa tarefa deve ser confirmada pelos feedbacks ou uma consim pode levantá-las somente por autopesquisa? Em tese, autopotencialidades a gente tem muitas, né? A gente tem potencial para muita coisa. No nosso nível evolutivo, mesmo que seja aí pré-serenão, ali na escala evolutiva, né, que tem, são muitas as potencialidades. O que conta, que eu vejo assim que é importante hoje, é quais as potencialidades que você já está utilizando, as prioritárias hoje para a sua vida. Acho que isso é um ponto, aquilo que hoje vai te ajudar mais, porque a gente tem que ter foco, né, nos potenciais, né, o que a gente vai trabalhar
Então, verificar aí quais são os potenciais que você precisa hoje, dentro do que você está priorizando, trabalhar. E aí colocar em produção. Fazer, experimentar, ir utilizando. Potenciais a gente tem para tudo, né? Mas onde é que eu vou que vai fazer a diferença hoje na minha evolução? Aqui também tem outra pergunta que você já respondeu, é aquela da utilização dos trafores, indicando mais trafores. Vamos pular por enquanto. Agora, em parafatologia, essa mesma teletertuliana de Madrid, parafatologia, página 32, terceira linha. Dizem que os fatos negativos são percebidos mais facilmente pela energia mais densa. Desse fato, pode-se esperar que a recuperação da herança paragenética favorável ou aspectos positivos de nossos feitos passados seria necessariamente a etapa seguinte à descoberta dos nossos traços fardos, entre parênteses, energias mais densas? Você pode repetir, porque eu perdi o início. Ela é meio longa, vou repetir aqui. Então, primeiro, ela cita aqui na parafatologia, página 32, terceira linha. Tá. Dizem que os fatos negativos são percebidos mais facilmente pela energia mais densa. Desse fato, pode-se esperar que a recuperação da herança paragenética favorável ou aspectos positivos de nossos feitos passados seria necessariamente a etapa seguinte à descoberta de nossos traços fardos, energias mais densas? Está meio complicado? Tá, mas assim, vamos tentar aqui entender um pouco o que você está dizendo. Pelo que eu vejo, assim, as energias, ou o que nós fizemos no passado, que são coisas que não foram tão boas, a gente fez ali uma série de bobagem com as pessoas, mas nós também acertamos muito, né? De todos os lados, a gente vai ter que fazer um ajuste, né? Ajudar aquelas pessoas que a gente deixou ali, que às vezes vive na nossa psicosfera cobrando. A gente vai ter que fazer um ajuste. Como é que a gente faz esse ajuste? É através dos nossos trafores. Você não vai usar a mesma coisa, né? Saber que, primeiro, eu acho que isso aí entra também muito autoconhecimento, saber onde é que errou, o que errou, admitir o erro, entender, começar pelo padrão do exemplo, do autoexemplo, que é modificando certas coisas, a partir do quê? Dos nossos trafores. Eu vejo que é isso, que energias mais densas que estão ao nosso redor são, sim, coisas que pegam a gente ainda hoje, resquícios dos nossos passados, companhias extrafísicas cobradoras, que têm, às vezes, crédito conosco. Então, aí tem que olhar bem, né? E fazer o que você pode. E eu acho que aprofundar o autoconhecimento é o melhor, porque muitas coisas a gente não lembra, né? A gente fez, nem lembra que está devendo, né? Eu não lembro mais que eu te devia. Então, fazer o melhor a partir dos nossos trafores. Quanto mais você produzir assistencialmente, melhor, para diminuir suas dívidas. Agora, é a mesma teletertuliana de Madrid. Professora Magali, em Tecnologia, página 32, primeira linha. Poderia explicar como a técnica da Consim Cobaia ajuda a reconhecermos nossos trafores? Onde posso encontrar as datas dessas dinâmicas no mês de julho? Ela é de Madrid, tá? Então, olha só, o Consim Cobaia, ele ocorre aqui uma vez por mês, na Conscius, né? A gente tem todo mês, e ele é um curso bem importante porque ele nos ajuda, né? Você sai desse curso com uma lista de trafores, trafares e trafais. É uma conscienciometria ali com um grupo de pessoas, todos ajudando, né? São sempre 3 pessoas sorteadas, nem sempre a pessoa vai e é sorteada, mas mesmo quem não é sorteado aproveita muito o curso, porque funciona como espelho, né? E assim, hoje a gente tem esse curso, ele é um curso que só pode ser feito presencialmente. Mas nós temos, como eu falei antes, 2 cursos que ajudam bastante, quem tem interesse,
no EAD, a gente tem em inglês e a gente tem EAD em português, né? Esse que já está começando em português, que quem tiver interesse domingo pode assistir, a aula é aberta nesse domingo, então é grátis, a pessoa pode entrar, ver se gosta, e aí se gostar se matricular. Como é que você fica sabendo sobre as datas? As datas, normalmente, a gente tem no site, mas se você tiver alguma dúvida, pelo site mesmo, você pode mandar e-mail para a Conscius e perguntar. A gente responde os e-mails todos, né? Normalmente tem alguns cursos que já estão colocados no site. Tá certo? Agora, em efeitologia, página 32, última linha. Poderia exemplificar, na sua experiência, o efeito dos trafores em uso resultarem em neotrafores? Então. Esses neotrafores é até o que eu disse, né? Eu não sei se são mesmo neotrafores, alguns que eu estou recuperando, se mais recuperação de cons, que vai sendo feita a partir do momento em que eu estou usando certas habilidades, né? Por exemplo, certas habilidades didáticas dentro das aulas de conscienciometria, que, como eu não tinha prática antes, então você vai dando aula e isso vai aumentando algumas outras habilidades, né? Tem certas situações onde, por exemplo, eu percebi que existiam trafares, que, na verdade, eles travavam os meus trafores. Por exemplo, eu tinha uma repressão muito grande, e essa repressão travava o meu bom humor. Eu sempre gostei de pessoas que tinham bom humor e tal, isso, aquilo, mas a própria repressão travava ter o bom humor. Ficava muito, né, tensa, dura, rígida. Então, coisas assim que vai aparecendo na aula, os ganchos didáticos que você vai recuperando. É um exercício, né? Como você fazer exercício para o músculo, e de repente você começa a ver que o seu braço está respondendo melhor, e você começa a mexer de outra forma, começa a ter mais equilíbrio. É um conjunto de coisas que vai trabalhando o músculo do cérebro e ele vai, né, respondendo. Coisas até que antes eu não sabia que sabia, né? É aquela coisa, você sabe, mas não sabe que sabe. É isso. Então, agora em exemplologia, página 33, o mini-trafor e maxi-trafor estariam avaliados quanto ao número de consciências assistidas. Vejo que a habilidade de ser docente conscienciológico pode ser para uma consciência o seu mega-trafor. Poderia explicar essa sessão? Sessão da exemplologia, né? Essa sessão da exemplologia, é lógico que eu poderia colocar aqui outras coisas, né, níveis assistenciais, de outros tipos. Aqui eu estou usando o didático e o tarístico no livro e na docência. É lógico que aqui tem vários, isso é só um exemplo, tem vários outros exemplos. Aí você pode até formular o seu exemplo. Esse aqui eu coloquei porque, assim, o que eu vejo hoje que pode me ajudar bastante, ou que está me ajudando, que é um mini trafora assumido, é essa didática na docência conscienciológica. Agora, um maxi trafora assumido seria eu assumir o meu trafor, o meu mega trafor, e expor ele num livro tarístico. Então, pegar lá o meu... eu até estou aqui vendo que eu tenho um lado assim meio xenofílico, que vale a pena explorar, da adaptabilidade, da questão com o estrangeiro, com a minha forma de lidar com os diferentes, né? Que eu lido bem com o que é diferente de mim, me adapto bem, eu não tenho muita separatismo. Então, tudo isso está me ajudando. De repente, fazer um livro tarístico sobre esse meu mega trafor, aqui, no caso, pode ser o meu maxi trafor assumido, né? Assumir o meu mega trafor nessa vida. Acho que é um pouco o que ela falou, né, do mega trafor, isso mesmo. Bom, tem uma pergunta também, aquela da paralicença para entrar no curso intermissivo. Por enquanto eu vou pular, porque já foi também. Agora, professora Magali, em Colegiologia, página 32,
pode falar sobre o colégio invisível dos traforólogos? Esse aqui, na verdade, é interessante até pensar extrafisicamente, né? Esse colégio invisível dos traforólogos. Quem são essas pessoas, né? Os níveis evolutivos que estão mais linkados com os nossos trafores, que estão trabalhando. Se pensar no evoluciólogo ali, né? O que ele faz o balanço para fazer ali na ressoma, as escolhas, a partir daqueles trafores que ele sabe, ó, isso aqui essa pessoa vai conseguir, ela tem as ferramentas para fazer isso, né? Então, essa análise, esse colégio, esse estudo, né, dos trafores das pessoas é muito importante para a ressoma, para a PROEX, né, para a assistência como um todo, para interassistência, né, a assistência em grupo que a gente faz aqui. Agora, outra pergunta. Professora Magali, antagonismologia, página 33, primeira linha. O antagonismo trafor assistencial, trafor assediador. Poderia explicar como um trafor pode ser assediador? Onde é que está? Por exemplo, primeira linha. Na 33, né? Por exemplo, aquele líder autocrata, né? Ele é um líder, tem um trafor da liderança, mas é totalmente tudo feito do jeito que ele quer, na hora que ele quer, né? Assedia as pessoas, manda matar quem não estiver dentro da forma dele. A gente tem vários exemplos aqui na Terra, né? Desse tipo de trafor assediador. É o trafor da pessoa, a liderança, o carisma, né? Tem até o bem carismático, eu ouvi de perto, que é o Fidel Castro, né? Que eu já trabalhei em mesas com os presidentes, e ele é uma simpatia de pessoa. Simpatia, um carisma, se chegava assim, sabe? Um homem muito bem apanhado e tudo, mas o que ele fez? Né? Você perceber que é o trafor, tem vários trafores, mas o trafor de uma liderança que assedia os outros, que impede a liberdade. A organização, né? Você vê o caso do professor Valdo, né? Ele é super organizado, é um baita de um trafor. Se ele for jogar isso ou querer que tudo seja da noite para o dia, né? Ele está atacando, agredindo para a direita e está agredindo, porque tem o tempo da evolução da pessoa para adquirir aquele trafor. Aquela pessoa que também, por exemplo, tem um conhecimento extenso, intelectual escreve. E tudo mais, que dogmatiza os outros, que não deixa as pessoas pensarem, né? E aqui, você vê, aqui a gente tem o princípio da descrença, faz você questionar, né? Eu nunca vi um lugar onde a gente tem um livro com 2.000 questões para você questionar você mesmo. Quer dizer, você é estimulado a ser heterocrítico, autocrítico, né, não acreditar nas coisas. Isso seria o oposto, o trafor assistencial. O trafor assediador, ele impõe coisas. O melhor exemplo, a melhor assistência é o exemplo, né? Ele não força, a pessoa olha, observa e segue se quiser ou não, né? Com certeza. Agora, uma pergunta de Peruíbe, em São Paulo. Professora Magali, o padrão educacional da SOCIM não desestimula o ato de se assumir nossos trafores, alegando ser uma atitude vaidosa? Não, pode repetir? Tu me perdi. Então, o padrão educacional da SOCIM não desestimula o ato de se assumir nossos trafores, alegando ser uma atitude vaidosa? Ele está dizendo que se a pessoa que assume o trafor, ela é taxada de vaidosa. Sim, é o que eu estava falando antes, é verdade. É que eu lembrei de outra coisa que até vou comentar aqui, mas a pessoa não pode dizer que é boa, né? Não pode dizer que é boa, porque isso aí, o que você está dizendo que você é boa? Tem que ter a humildade, né? Está dizendo que é o quê? Se acha, está se achando, é metido, metido. Então a pessoa, ninguém aprende, né? Nem ela vai mostrar, vai falar, nem os outros vão falar, tem um pouco disso. Mas uma coisa que eu pensei também, quando ele falou da escola, logo me veio em mente o processo da nossa escola, né? O tipo que tem até uma vinheta que tem vários animais, né? Então tem o elefante,
Tem a cobra, tem o passarinho, tem o macaco, tem... E aí eles perguntam assim, educação, eles colocam lá, educação formal, né? Então eles falam assim, bom, tem o peixe, né, que está no aquário, tá? Eles falam assim, bom, hoje nós vamos ver aqui, a prova é o seguinte, é subir em cima da árvore. Vamos ver quem é inteligente e quem não é, né? Quer dizer, como é que o elefante vai subir? Se você fizer esse tipo de medida, que é o que a gente faz nas escolas atuais, você está valorizando um tipo de inteligência, né? E os outros todos diferentes. E é muito o que a gente tem nas nossas escolas hoje, né? Muitas pessoas que são geniais não se adaptam e são considerados burros e acabam aprendendo, porque a criança ela facilmente aceita as ideias, né, de que é mesmo, e generaliza, e, bom, vai ficar assim para sempre. Acha que é um burro e tem vários potenciais, né? Outra coisa aí que acontece, o que pode ter acontecido também com alguns de nós, por causa desse tipo de educação. Isso vale a pena a gente pensar aí dentro da nossa história pessoal, o que é que nos fez estar nessa humildade aí de não assumir, o que é que fez com que a gente pensasse que a gente não era bom o suficiente. É que tem esse ranço religioso, eu estava comentando com ele aquela história de que felizes são os humildes, pois eles entrarão no reino dos céus. Né? Então o ideal é ser humilde, né? Você não pode sair desse ponto, você tem que baixar o facho e ficar ali. E isso aí a gente escutou. Quanto tempo, quantas vidas? Eu acho também, ela está falando aqui da questão de vaidade, acho que assumir trafor não quer dizer arrogância, prepotência, soberba, não é nada disso. É você assumir um talento que a pessoa tem. Não precisa ser arrogante nem vaidoso com isso, que ela está falando aqui. Alegando ser uma atitude vaidosa, não necessariamente. Até mesmo assumir trafares, né? Não precisa ser tão dolorido. Gente, é muito dramático. Eu acho que uma das coisas que a gente aprende da Consciência é ser mais desdramatizar. Né? Porque é muito dramático a forma com que a gente lida com trafares. Magali, nós estamos chegando no nosso tempo, a gente queria saber se você quer comentar mais alguma coisa, alguma abordagem que não foi feita, você gostaria de esclarecer mais alguma coisa sobre o tema? Eu acho que tem bastante coisa para falar, então não vai dar... Se eu começar aqui agora, gente, tem muita coisa assim, importante sobre esse tema. Uma das coisas que eu quero deixar aqui é a gente pensar assim, de falar mais sobre isso e valorizar mais os trafores em geral, né? Fazer como os amparadores fazem. Acho que esse é a síntese, assim. Muito bem, nós agradecemos então a professora Magali pelo seu verbete, como sempre esperamos, né, os próximos, né, você disse que já está escrevendo outros, né, esperamos também os próximos do Jeffrey, que ele falou que vai fazer, não é isso? Nós agradecemos aqui a participação dos tertulianos, dos teletertulianos. Você queria comentar alguma coisa, Jeffrey? Não? Tudo bem? Então vamos passar aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. A Marta com a segunda semana paracientífica da Conscienciologia, Patrícia com Acomplementário, a Giovânia com a prova da Imagística, a Malude com o curso Acertos Grupocármicos e o Jarbas com o curso Autoconscientização Organizacional. Boa tarde a todos. A primeira semana paracientífica da Conscienciologia aconteceu em julho de 2014. Para esse ano, nós temos uma nova versão, e nessa nova versão, nós vamos finalizar com o primeiro colóquio Interparadigmas, que vai acontecer no período de 17 a 19 de julho. O que é o colóquio Interparadigmas? É o encontro entre pesquisadores da ciência convencional e pesquisadores da Conscienciologia. Nós temos já confirmadas 6 apresentações. Dentre eles, nós temos pesquisadores da Universidade de Buenos Aires, da Universidade Nacional de La Plata e também da Universidade de Santiago do Chile. As informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652 para o primeiro colóquio Interparadigmas. Obrigada e até lá.
Boa tarde. Eu gostaria de convidar vocês para o acoplamentário que vai acontecer no final desse mês, nos dias 29, 30 e 31 de maio, sobre docência conscienciológica. Os EPICONs são a Ana Luísa Rezende, o Frederico Ganem e a Patrícia Pialarice. É um acoplamentário destinado aos docentes da conscienciologia que querem qualificar o seu epicentrismo promovendo acoplamentos interassistenciais. Informações na recepção do CAEC 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. Convido você que ainda não fez a sua inscrição para a prova da imagística, que venha fazer. A prova da imagística visa aprimorar capacidades cognitivas através do desenvolvimento de atributos como associação de ideias, concentração, criatividade, cultura geral, detalhismo, memória, raciocínio lógico. A prova da imagística será no dia 10 de maio, no discernimento, das 8 às 12 horas. Informações e inscrições vocês poderão ter no telefone 45 35 25 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Reconsciência, venho divulgar casuísticas da pesquisologia. São cursos sem pré-requisito. O próximo será dia 17 de maio, cujo título é Acertos Grupo Kármicos, com o professor Leandro Silva. Os principais tópicos que ele abordará será laços kármicos e conflitos, ansiedade e parapsiquismo, mecanismo de fissura e vício, revisionismo grupo kármico. As informações ou as inscrições poderão ser feitas pelo telefone 45 9993 2000 ou pelo e-mail reconscientia@gmail.com. O local será no discernimento, na Avenida Felipe Vancher, 6200. O horário das 9 às 18h30. Obrigada a todos. A Assinvex, Associação Internacional de Inversão Existencial, convida a todos para participar do curso Autoconscientização Organizacional, AOG, que será realizado em parceria com a ARAC, no campus de Invexologia, Foz do Iguaçu. O projeto é destinado a quem deseja lidar de modo consciente com os recursos intrafísicos e transformar-se em Conscien Large. Ele visa o estudo teático de alternativas organizacionais e financeiras contextualizadas à dinâmica da interassistencialidade e através da perspectiva multidimensional. Utilizando abordagens de casos e administração por projetos, a ARAC, com reconhecida expertise em metodologia de gestão financeira, apresentará os fundamentos da conscienciologia organizacional e a prática da conscienciometria financeira, ao longo de 6 módulos, sendo o último em imersão na ARAC. Os professores são Marco Facuri, Maria Teixeira e convidados. Participe dessa turma e contribua com o campus de Invexologia. O módulo 1 iniciará nos dias 11 e 12 de abril e o contato é contato@assinvex.org ou 45 9804 0711. Para amanhã, teremos o verbete Inquietação Aversiva Autocogniciofóbica, especialidade Autoinconflitologia, e o verbetógrafo Marco Antônio Almeida. Muito obrigado e boa tarde a todos.